Atenção, atenção para você que está aí no Mover, está começando mais um Simbaraê, abduzidos! Dá pra misturar religião e coisa de negócio? Será que pode? Será que não é pecado? Será que nós podemos fazer isso? Como é que a gente pode falar de espiritualidade dentro da igreja sem parecer uma velhinha carola que fala que tem que seguir, orar a Deus todo dia? Quer saber? Vem comigo! Simbora aí! Sem dúvida nenhuma, existe uma função histórica das religiões no processo evolutivo da humanidade. As religiões organizadas em forma de instituição, elas têm um papel importante no sentido de organizar os elementos transcendentais que permeiam a cultura da nossa humanidade. E por causa da dedicação de tantos sacerdotes, monges consagrados que se dedicaram a vida a isso, nós temos hoje um verdadeiro arcabouço de conhecimentos espirituais sobre a nossa natureza transcendental, que muito nos ensinam sobre quem nós somos. De fato, nós estamos na era do autoconhecimento, e a era do autoconhecimento faz com que a gente olhe para dentro de si. Olhando para dentro de si é inevitável, querido, inevitável que você recorra aos conhecimentos religiosos para que você tenha condições de montando quebra-cabeça sobre quem você é. Maravilha, honramos as religiões, agradecemos as religiões, curtimos todo o conhecimento que foi preservado e transmitido como a verdadeira chama da luz, chama da iluminação, chama da sabedoria, passado de geração em geração. Onde começa a merda? A merda começa quando a religião se institucionaliza demais, a instituição se torna mais importante do que as pessoas e, como organismo, a instituição se alinha a objetivos políticos, econômicos, etc. e tal, subvertendo e às vezes corrompendo o ensino espiritual para satisfazer as necessidades religiosas. Então a treta não está necessariamente na religião ou não, mas no institucionalismo. Nem mesmo a instituição. Nós precisamos pensar modelos de instituições que funcionam. Essa é a função desse podcast, essa é a função dessa discussão que o Simbaraê traz, falando de empreendedorismo, espiritualidade, exoconsciência e nova terra. Nós precisamos repensar instituições, nós precisamos repensar organizações, nós precisamos repensar empresas e corporações. Mas será um desafio praticamente insuperável se nós tentarmos pensar isso eliminando o fator espiritual ou eliminando a dimensão espiritual, né? Por quê? Tão traumatizados estamos com este alinhamento da religião com o governo, com a política, com forças de poder deste mundo. E tão traumatizados estamos de sermos manipulados e permanecermos num sofrimento psíquico interno interminável por conta de dogmas, ou seja, por conta daquilo que alguém disse que é verdade e que nós, ovelhas obedientes, seguimos. Tão traumatizados estamos que a gente não quer nem ouvir falar de espiritualidade. Então, a ciência ela deu grandes saltos porque ela foi para o outro lado, né? A ciência esteve durante a Idade Média completamente esmagada pelos dogmas religiosos. Então, neste momento, ou no momento em que vem o iluminismo, vem as reformas, a ciência não quer saber de nada de religião, de nada de espiritualidade, surge o cartesianismo, surge essa coisa absolutamente material, que também é um outro extremo, né? Nem tudo é do domínio religioso, nem tudo é do domínio da matéria, mas há uma simbiose, há uma mistura de tudo isso. Daí que nós estamos na era do autoconhecimento. Neste momento, nós começamos a libertar, como eu tenho falado em alguns episódios, a espiritualidade dos domínios religiosos. Como é que a gente liberta
a espiritualidade do domínio da religião, através de uma nova consciência de que a espiritualidade, ela não é um efeito, um rito, um costume, um hábito da religião. A espiritualidade, ela é uma dimensão do ser humano, uma dimensão orgânica, psíquica, natural, essencial do ser humano. Natureza orgânica, porque o nosso corpo está equipado com a senso-percepção de realidades multidimensionais. Psíquica, porque esta senso-percepção faz o upload aqui, ó, na nossa mente, o download, no caso, na nossa mente, de ideias que estão sendo extraídas do campo, de egrégoras, de espíritos, de seres multidimensionais. Não é? Natural, porque nós não estamos falando de um fenômeno sobrenatural. Para você categorizar um fenômeno de sobrenatural, você tem que ter a autoridade para dizer e referenciar numa lista tudo aquilo que é natural. Ou seja, quem sou eu e quem é você para nós estabelecermos os limites dentro da natureza do que é natural e do que é sobrenatural. Percebe? Estes limites, ou o limite do natural, é o limite que a nossa consciência alcança, o limite que o nosso patamar evolutivo alcança. Mas não significa que para além desse limite o que haja seja sobrenatural, é apenas um natural que nós não conhecemos ainda. E aí é que a coisa começa a ficar boa. Por quê? Porque surge essa eclosão de autoconhecimento, principalmente no século passado, pós-Segunda Guerra Mundial, movimento hippie, era de aquários, etc e tal, tudo lindo, maravilhoso, vai chegar um novo tempo e explode a linha do autoconhecimento, porque o estresse aumenta, a ansiedade aumenta, as tretas mentais aumentam. Não é? A humanidade avançou cientificamente, avançou em termos de medicina, então a gente não morre mais de gripe, não é? A gente avançou em vários termos, na qualidade de vida, etc e tal, mas de repente nós começamos a perceber que a qualidade física não é a única que importa. Nós começamos a perceber que a qualidade mental interfere muito mais. E nós começamos a perceber que nossas mentes estavam tão racionais, tão centralizadas nesse racional, na razão, que pela própria razão cartesiana, pela própria análise, nós não tínhamos condições de reorganizar a verdadeira bagunça que o século XX fez na nossa mente. E aí vem a internet, aí vem a expansão do acesso ao conhecimento, às informações, etc e tal. Essa bagunça se torna ainda maior, porque se antes nós estávamos numa verdadeira agonia dentro das nossas mentes, agora nós estamos numa verdadeira agonia dentro das nossas mentes e online, nós somos uma agonia coletiva. Num desespero, uma busca desenfreada que você começa a sai, como diz a doutora Larissa, sai bebendo de todas as fontes, vira um espiritualista bêbado, de tanto que bebe, pouco que faz, percebe? Agora, como é que isso começa a se reorganizar? Começa a se reorganizar porque a própria ciência cartesiana, metodológica, blá, 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 começa a perceber que essa turma que pratica algum tipo de espiritualidade tinha efeitos objetivos na sua vida que eram desejáveis ao coletivo humano. Então eles começam a perceber que quem medita fica menos estressado, quem medita fica menos ansioso, e eram efeitos mensuráveis. Ou seja, precisava ser medido, poderia ser medido. A ciência gosta de medir, de comparar e então elaborar conclusões. Mas no mundo abstrato da espiritualidade ou do dogma não existe medida. Ou é ou não é, ou aceita ou não aceita, ou essa é a verdade ou não é. E a ciência gosta de construir a verdade.
mas através dos efeitos objetivos é possível mensurar resultados, quantificar resultados, qualificar resultados, comparar resultados e então elaborar conclusões que estejam fora daquela imposição dogmática da religião institucional. Então, quando começam a surgir as pesquisas científicas voltadas para tratamentos complementares de saúde, reiki, imposição de mãos, toques terapêuticos, etc. e tal, começa-se a perceber, e a própria Organização Mundial de Saúde vai perceber isso, não é? Porque na sua Carta de Ottawa, na década de 80, ela vai elaborar os pilares da qualidade de vida, ela vai começar a entender que medicina não pode só pensar em tratar doenças, ela tem que começar a tratar humanos, e tratando humanos e a sua história de vida, ela conseguiria promover a saúde, ou seja, é uma medida preventiva, é uma medida de incentivo, é uma medida que evita que o problema aconteça, o problema de saúde aconteça, a promoção de saúde não é diferente, né, do tratamento da doença. E ela começa a perceber que promover saúde tem a ver com um conjunto de dimensões integradas do ser humano, nos seus aspectos físico, biológico, não é? Psicológico, emocional, ambiental, funcional, né? E espiritual. Então, é todo o ser humano integrado, correlacionado, envolvido e amparado por uma postura, não é? E aí, se a gente começa a perceber a espiritualidade, como eu estava dizendo, como um aspecto psíquico, físico, não é? Natural, orgânico, psíquico, natural e essencial. O que é o essencial? É justamente a conclusão que diversos campos da ciência estão chegando de que a consciência sobrevive, né? A individualidade do ser sobrevive à morte do corpo físico. Neste momento, o aspecto espiritual se torna essencial. Ele ajuda a definir quem eu sou. Eu não sou Juliano, eu estou Juliano, como diz a Margaret Atwood. Eu estou Juliano. O que eu sou veio antes de Juliano e seguirá para depois do Juliano. Mas o que eu sou decidiu estar Juliano durante o período de uma vida letiva na sala de aula do espaço-tempo, nessa grande escola chamada Planeta Terra. Percebe? Esta consciência espiritual, ela reorganiza as nossas prioridades todas. Quando eu compreendo o ser humano nesta integralidade como gestor, eu começo a perceber que eu não estou reunindo profissionais ao acaso na minha empresa, mas que nós estamos juntos, dividindo um momento histórico de aprendizado, de vida. Eu começo a perceber que não dá para eu tentar impor uma uniformidade goela abaixo quando o que eu tenho são individualidades. Eu preciso trabalhar para unidade, não para uniformidade. O que é a uniformidade? A uniformidade é quando você quer que todo mundo pense igual, todo mundo siga um modelo, todo mundo faça a mesma coisa, todo mundo tenha aquele padrão, aquele jeitão, não é? Parece meio franquia mesmo, todo mundo tem aquele jeitão, aquele padrão. Claro que nós, dentro de empresas, dentro do modelo de gestão, nós precisamos de modelos, nós precisamos de processos, mas nós precisamos, quando integramos a espiritualidade dentro da nossa visão corporativa, compreender que os nossos padrões precisam prever indivíduos únicos, que têm os seus talentos naturais, têm as suas vantagens e as suas desvantagens, e que nem sempre nós vamos conseguir fazer descer goela abaixo um padrão que iniba a expressão da individualidade, que iniba a expressão desta personalidade.
Ao contrário, quando nós orientamos a nossa gestão a observar o que cada indivíduo tem de melhor e fazer com que eles se complementem, aí nós estamos criando unidade, porque a unidade é justamente o respeito e a integração das diferenças. Compreendendo que a diferença é uma vantagem, a diferença não é um problema dentro da empresa. É claro que, como nós não temos autoconsciência das nossas próprias particularidades, as diferenças acabam nos levando para um conflito que vira confronto. E aí o pau quebra. Mas as diferenças, quando nós temos autoconsciência e esta consciência compartilhada com o time, as diferenças se tornam uma vantagem. Então, quando eu respeito e valorizo a diferença, eu crio integração. Aí eu crio unidade. A unidade é esta soma colaborativa das individualidades. É diferente. Porque daí você para de aguardar pelo consenso, porque consenso não vai vir nunca, e você começa a trabalhar com uma ideia de comprometimento. Entende? Porque não precisa haver consenso, gente. Consenso é júri criminal, que precisa ter consenso para condenar. Numa empresa, com tantas pessoas diferentes, nem sempre vai haver consenso. Mas mesmo não havendo consenso, é possível haver comprometimento. Cara, eu faria diferente, mas eu confio no seu talento, porque eu sei que este talento que você tem leva-nos para um caminho. Nós temos vários casos dentro do círculo assim. Puxa, eu não sei se isso me convence, mas vamos lá, vamos testar essa ideia. Eu estou comprometido com essa ideia. Nós vamos tentar fazer essa ideia da melhor forma possível. Percebe? Consenso nem sempre será possível, mas comprometimento é uma questão de respeito às diferenças, de integração, de colaboração, de descobrir nas diferenças as vantagens e de fazer dessas vantagens um processo de unidade. Por isso eu entendo que sim, é possível a gente trazer a espiritualidade para dentro das empresas, sobretudo a partir de uma postura gerencial. Não estou falando, tem que botar meditação, floral, antes da equipe de vendas sair. Mano, vai dar floral pra equipe de vendas, não vão vender nada, né? Bota uma Tina Turner e o Simple the Best, canta com essa galera, sorri, pratica a espiritualidade de um jeito moderno, de um jeito bacana. Mas o essencial da prática da espiritualidade dentro das empresas é o respeito à individualidade, a valorização da individualidade, o feedback realmente positivo, não aquele famoso feedback sanduíche, né? Que é um ishi na frente e um ishi atrás, uma paulada no meio do caminho. Não é isso, é valorizar realmente. Porque quando a gente tem esse processo de valorizar, de admirar, de curtir o que o outro tem de único, de exclusivo nele, mesmo quando a gente precisa dar uma comida de rabo, essa comida de rabo vai ser levada com muito respeito, com muita pedagogia, vai se... A pessoa, mesmo sabendo que ela tá levando uma comida de rabo, ela fala, porra, isso é pro meu bem, porque esse cara me ama, esse cara curte, esse cara tá comigo, esse cara respeita quem eu sou, ele tá me dando isso porque ele sabe que eu posso fazer mais. Percebe? É uma mudança de postura gerencial, né? Que sai do conflito, sai do confronto, vai pro encontro, vai pra complementaridade. O que você acha disso? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber quais são os desafios que você tem encontrado para exercitar ou trazer elementos espirituais para o dia a dia do seu trabalho. Coloca aqui embaixo que a gente vai comentando e vai trabalhando, tá bom? Tchau, sempre avante com essa coisa bem importante. Claro, se você está vendo isso no Spotify, você vai ter que ir para o YouTube para fazer seu comentário, mas a gente te espera lá também. Aquele abraço!